O som estridente do despertador me arrancou de um sono inquieto. Abri os olhos lentamente, sentindo o peso de mais um dia se aproximar. 35 anos, 12 deles dedicados a um casamento que agora parecia desmoronar diante dos meus olhos. Eu, Rita, deitada sozinha em uma cama que antes compartilhava com o Manuel, encarava o teto branco do nosso quarto em Lisboa, tentando reunir forças para enfrentar o que estava por vir. O relógio marcava 6 horas da manhã quando finalmente me levantei. O apartamento estava silencioso, como vinha acontecendo nas últimas semanas. Manuel, meu marido de 50 anos, passava cada vez menos tempo em casa, sempre com a desculpa de trabalho acumulado ou compromissos inadiáveis. No fundo, eu sabia que algo estava errado, mas me recusava a encarar a verdade que se escondia por trás de suas ausências prolongadas. Enquanto preparava meu café da manhã, repassava mentalmente a programação do dia. Era sábado, e a família de Manuel havia organizado um almoço em comemoração ao aniversário de Dona Olívia, minha sogra. A perspectiva de passar horas rodeada por pessoas que nunca me aceitaram completamente fazia meu estômago revirar, mas eu sabia que não tinha escolha. Afinal, era o que se esperava de uma esposa dedicada, não é mesmo? Tomei um banho demorado, deixando a água quente escorrer pelo meu corpo como se pudesse lavar as preocupações que me assombravam. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido azul marinho que Manuel uma vez elogiara há muito tempo. Olhei-me no espelho, ajeitando os cabelos castanhos que agora exibiam alguns fios grisalhos. Perguntei-me quando foi a última vez que realmente me senti bonita, desejada. Manuel chegou em casa pouco antes do horário combinado para sairmos. Ele parecia agitado, verificando constantemente o celular enquanto se arrumava às pressas. "Está tudo bem?" perguntei, tentando manter um tom casual. Ele apenas assentiu, murmurando algo sobre mensagens do trabalho. Mais uma vez, engoli em seco e fingi acreditar. O trajeto até a casa de Dona Olívia foi feito em um silêncio desconfortável. Manuel dirigia, seus olhos fixos na estrada à nossa frente, enquanto eu observava a cidade passar pela janela do carro. Lisboa, com suas ruas estreitas e edifícios históricos, parecia alheia ao drama que se desenrolava dentro daquele veículo. Chegamos à residência dos pais de Manuel, uma casa imponente no bairro de Alvalade. O jardim bem cuidado e a fachada impecável contrastavam com o tumulto que eu sentia por dentro. Respirei fundo, forcei um sorriso e segui Manuel até a entrada. Dona Olívia nos recebeu com seu habitual ar de superioridade. Seus olhos críticos me avaliaram de cima a baixo e pude perceber a sombra de desaprovação que nunca abandonava quando se tratava de mim. "Rita querida", ela disse, sua voz doce demais para ser sincera. "Que bom que puderam vir." O beijo que trocamos no rosto foi frio e protocolar. A sala estava cheia de familiares e amigos próximos. Cumprimentei a todos educadamente, sentindo-me cada vez mais deslocada. Manuel logo se afastou, juntando-se a um grupo de primos com quem começou a conversar animadamente. Fiquei ali, parada no meio da sala, segurando uma taça de vinho que mal havia tocado. Foi então que a vi pela primeira vez. Uma jovem mulher, não mais que 25 anos, entrou na sala acompanhada pelo irmão de Manuel. Ela era deslumbrante, com longos cabelos loiros e um sorriso que iluminava o ambiente. Todos pareciam gravitar em sua direção, inclusive Manuel, que imediatamente se aproximou para cumprimentá-la. "Aquela é Clara", ouvi alguém comentar perto de mim. "A nova assistente de Manuel na empresa. Dizem que ela é brilhante." Senti meu coração apertar. A forma como Manuel olhava para Clara, o jeito como seu rosto se iluminou ao vê-la. Era como se eu não existisse mais. Naquele momento todas as suspeitas que eu vinha tentando ignorar, pareceram ganhar forma e substância. O almoço foi servido e todos se acomodaram à grande mesa de jantar. Sentei-me ao lado de Manuel, como era esperado, mas ele mal dirigiu a palavra a mim durante toda a refeição. Seus olhos e sua atenção estavam fixos em Clara, que estava sentada do outro lado da mesa, ao lado de Dona Olívia. À medida que a tarde avançava, tornava-se cada vez mais difícil ignorar os olhares e cochichos. Percebi que era o assunto das conversas sussurradas, dos sorrisos dissimulados. A tensão crescia dentro de mim. Uma mistura tóxica de humilhação e raiva que ameaçava transbordar a qualquer momento. Foi quando Dona Olívia, embriagada pelo vinho e pela atenção que recebia em seu aniversário, decidiu fazer um brinde. Ela se levantou, taça em mãos, e começou a falar sobre família, união e o futuro brilhante que via pela frente. Seus olhos brilhavam de uma maneira que eu nunca havia visto antes.
pelo menos não quando olhava para mim. E quero agradecer especialmente à Clara. Ela disse, sua voz carregada de emoção. Minha querida, você tem sido uma bênção para esta família. Seu apoio e sua generosidade nos momentos difíceis. Ah, como eu gostaria que todas as noras fossem assim. Senti o sangue gelar em minhas veias. As palavras de Dona Olívia eram como punhaladas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Olhei para Manuel, esperando... O quê? Uma defesa? Um protesto? Mas ele apenas sorriu, orgulhoso, como se as palavras de sua mãe fossem o maior elogio que poderia receber. Rita, Dona Olívia continuou virando-se para mim com um sorriso que não alcançava seus olhos. Você poderia aprender muito com Clara. Ela entende o valor da família, sabe como ajudar quando é preciso. Não é como certas pessoas que não servem para nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos estavam voltados para mim, alguns com pena, outros com o divertimento mal disfarçado. Senti o gosto amargo da bile subindo pela minha garganta. 12 anos de casamento, 12 anos de tentar agradar, de me anular para ser aceita por aquela família. E era assim que me viam. Não sei ao certo quanto tempo fiquei ali, paralisada pela humilhação. Quando finalmente consegui me mover, levantei-me da mesa sem dizer uma palavra. Caminhei em direção à saída, ignorando os chamados de Manuel e os murmúrios dos convidados. O ar fresco da noite me atingiu como um tapa quando saí para a rua. Comecei a caminhar sem rumo, deixando que minhas pernas me levassem para longe daquele lugar, daquelas pessoas. As lágrimas que havia contido por tanto tempo finalmente começaram a cair, quentes e amargas contra a minha pele. Horas se passaram antes que eu voltasse para casa. O apartamento estava escuro e vazio. Manuel ainda não havia retornado. Sentei-me no sofá da sala, minha mente um turbilhão de pensamentos e emoções. Foi ali, naquela noite solitária, que tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Não mais seria a Rita submissa, a esposa que aceita tudo calada. Não mais me deixaria humilhar ou menosprezar. Se eles achavam que eu não servia para nada, eu mostraria exatamente do que era capaz. Na manhã seguinte, antes mesmo que Manuel retornasse, fiz uma ligação para o banco. Com voz firme e decidida, dei instruções claras. Todas as transferências automáticas para a conta de Manuel ou de sua família deveriam ser imediatamente suspensas. O cartão de crédito que ele usava, vinculado à minha conta, deveria ser bloqueado. O talão de cheques, cancelado. Enquanto desligava o telefone, senti uma sensação estranha se apoderar de mim. Não era exatamente satisfação, nem alegria. Era algo mais profundo, mais primitivo. Era o despertar de uma força que eu nem sabia que possuía. As semanas que se seguiram foram um teste de resistência. Manuel, ao descobrir o que eu havia feito, alternava entre súplicas e ameaças. Sua família, liderada por Dona Olívia, não poupou esforços para me fazer sentir culpada, para me convencer a voltar atrás em minha decisão. Mas eu permaneci firme. Cada ligação não atendida, cada mensagem ignorada, cada olhar de desprezo que eu recebia nas ruas de Lisboa, só servia para fortalecer minha resolução. Eu havia sido subestimada por tempo demais, tratada como um banco particular por pessoas que nunca me viram como parte da família. Foi cerca de um mês depois do fatídico almoço, que a primeira rachadura apareceu na fachada de perfeição, que Manuel e sua família tanto se esforçavam para manter. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Clara. Rita, ela disse, sua voz tremendo levemente. Precisamos conversar. As coisas não são o que parecem. Marcamos um encontro em um pequeno café no bairro da Graça, longe dos olhos curiosos que nos conheciam. Clara chegou primeiro, seu rosto uma máscara de ansiedade e culpa. Sentei-me diante dela, mantendo uma expressão neutra. Manuel mentiu para mim, ela começou, suas palavras saindo em uma torrente. Ele disse que vocês estavam separados, que o casamento era apenas uma fachada. Disse que você o maltratava, que se recusava a ajudar financeiramente a família dele. Escutei em silêncio, deixando que ela falasse. Clara continuou, revelando um intrincado tecido de mentiras e manipulações. Manuel havia pintado um quadro onde ele era a vítima, onde eu era a vilã da história, e ela, jovem e ingênua, havia acreditado em cada palavra. Eu realmente pensei que estava ajudando, ela disse, lágrimas começando a se formar em seus olhos.
Usei todas as minhas economias, paguei empréstimos. Achei que estava salvando uma família. Enquanto Clara falava, senti uma mistura de emoções se agitando dentro de mim. Raiva de Manuel por suas mentiras, pena de Clara por ter sido manipulada, e uma crescente sensação de poder. Pela primeira vez, eu tinha o controle da situação. "O que você quer de mim, Clara?" Perguntei finalmente, minha voz calma e controlada. Ela me olhou, seus olhos cheios de lágrimas e arrependimento. "Quero consertar isso", ela disse. "Quero que você saiba a verdade. E... preciso de ajuda. Estou afundada em dívidas e Manuel sumiu." Naquele momento tive um vislumbre do que poderia ser minha vingança. Não seria algo ruidoso ou violento. Seria silencioso, calculado, devastador em sua sutileza. "Clara", disse inclinando-me para a frente. "Acho que chegou a hora de nós duas termos uma conversa muito séria sobre Manuel e sua adorável família." As horas seguintes foram dedicadas a desvendar cada mentira, cada manipulação. Clara, ansiosa para se redimir, compartilhou cada detalhe sórdido que conhecia. Descobri que não era a primeira vez que Manuel fazia isso. Havia outras mulheres, outros esquemas financeiros, uma teia de enganos que se estendia muito além do que eu poderia ter imaginado. Quando, finalmente, nos despedimos, já era noite. Clara partiu com um peso a menos nos ombros e uma nova aliada. Eu fiquei no café por mais algum tempo, observando a cidade lá fora, sentindo o peso das revelações e o sabor amargo da traição, mas junto com a dor, havia algo mais. Uma centelha de determinação, uma chama de vingança que começava a queimar. Manuel e sua família haviam-me subestimado, haviam-me tratado como uma peça descartável em seus jogos. Agora era minha vez de mostrar do que eu era realmente capaz. Caminhei de volta para casa. As ruas de Lisboa testemunham silenciosas da transformação que ocorria dentro de mim. Não era mais a Rita submissa e insegura. Era uma nova mulher que emergia das cinzas da humilhação, pronta para reescrever sua própria história. Ao chegar em casa, sentei-me à mesa da cozinha e comecei a planejar. Cada movimento, cada decisão seria cuidadosamente calculada. Manuel, Dona Olívia, toda aquela família que me menosprezou por tanto tempo, eles não faziam ideia do que estava por vir. A noite avançava e, com ela, meus planos tomavam forma. A vingança seria servida fria, meticulosamente preparada. E eu, Rita, seria a chefe dessa refeição que eles jamais esqueceriam. O sol de Lisboa filtrava-se pelas cortinas do meu quarto, iluminando os espaços vazios deixados por Manuel. Sentada na beira da cama, observei o ambiente ao meu redor. Nossa casa, agora apenas minha, era um reflexo da vida que compartilhamos por 12 anos. Uma vida que eu começava a perceber havia sido construída sobre alicerces de mentiras. O bairro de classe média alta onde morávamos sempre fora motivo de orgulho para Manuel. Agora, cada rua, cada esquina, parecia guardar um segredo, uma lembrança amarga. Levantei-me, determinada a começar as mudanças que há tanto tempo desejava fazer. Comecei pelo quarto. As roupas de Manuel, ainda penduradas no armário, foram as primeiras a ir. Embalei-as cuidadosamente em caixas, não por consideração a ele, mas porque cada peça representava uma oportunidade. Venderia tudo, transformando suas caras camisas e ternos em dinheiro que usaria para me reinventar. À medida que avançava pela casa, ia removendo os vestígios da presença de Manuel. Fotos foram retiradas das paredes, deixando marcas retangulares na pintura. Objetos que ele prezava, um relógio antigo herdado do pai, uma coleção de canetas de luxo, foram guardados em uma caixa separada. Não por sentimentalismo, mas porque poderiam ser úteis no futuro. O telefone tocou, interrompendo o meu processo de desmantelamento. O número não era familiar, mas algo me dizia para atender. A voz do outro lado da linha era de Clara, mas não a Clara submissa e arrependida que eu imaginara em meus planos iniciais. "Rita", ela disse, seu tom carregado de desdém. "Acho que precisamos conversar sobre a sua situação. Delicada." Senti meu corpo enrijecer, mas mantive a voz calma. "Clara, que surpresa! Em que posso ajudar?" Ela riu, um som frio e calculado. "Ajudar? Oh, querida, acho que você não entendeu. Sou eu quem está em posição de ajudar você." "É mesmo?" respondi sentindo a raiva crescer dentro de mim. "E como exatamente você planeja fazer isso?" "Simples", Clara respondeu. "Tenho informações, Rita. Informações que podem destruir você. Manuel me contou tudo, sabe?
cada pequeno segredo sujo, cada esqueleto no armário. E acredite, há muitos. Minha mente corria. Que segredos Manuel poderia ter compartilhado? Que mentiras ele teria inventado? Clara continuou. Sua voz agora é um sussurro venenoso. Mas não se preocupe, sou uma pessoa razoável. Podemos chegar a um acordo. Afinal, não quero que você perca tudo. Só quase tudo. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. O que exatamente você quer, Clara? Oh, não muito. Ela respondeu com falsa doçura. Apenas que você transfira a propriedade da casa para o nome de Manuel. E claro, que volte a fornecer o apoio financeiro que a família dele merece. Em troca, guardarei seus segredos. O que me diz? Olhei ao redor, para a casa que eu estava no processo de reclamar como minha. A audácia de Clara, sua arrogância, acendeu algo dentro de mim. Uma determinação feroz. Uma raiva fria que eu nunca havia experimentado antes. Sabe, Clara? Comecei, mantendo minha voz controlada. Você realmente não faz ideia de com quem está lidando. Manuel pode ter-te contado histórias. Pode ter pintado um quadro de mim que te faz pensar que tem algum poder aqui. Mas deixe-me esclarecer uma coisa. Você não tem nada. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando Clara falou novamente, havia um tremor em sua voz. Você não sabe do que sou capaz. Não, Clara. Respondi, minha voz agora carregada de uma confiança que surpreendeu até a mim mesma. Você não sabe do que eu sou capaz. Mas não se preocupe. Você vai descobrir muito em breve. Com isso, desliguei o telefone, deixando Clara com suas ameaças vazias e sua falsa superioridade. Voltei minha atenção para a casa ao meu redor. O espaço que antes me sufocava com memórias de um casamento fracassado, agora parecia cheio de possibilidades. Cada cômodo, cada objeto representava uma oportunidade de redefinir quem eu era. Comecei pela sala de estar. As cortinas pesadas que Manuel insistia em manter foram as primeiras a ir, substituídas por persianas leves que permitiam a entrada da luz natural, iluminando cada canto do cômodo. O sofá escuro e austero que dominava o espaço deu lugar a peças mais leves e confortáveis. Na cozinha, removi os eletrodomésticos caros e pouco utilizados que Manuel comprava para impressionar. Em seu lugar, organizei um espaço funcional e acolhedor, refletindo o meu crescente interesse pela culinária, uma paixão que Manuel sempre desencorajara. O escritório, antes um santuário intocável de Manuel, tornou-se meu novo espaço de trabalho. Livros de negócios e finanças começaram a preencher as estantes, substituindo os troféus e placas de reconhecimento que Manuel tanto prezava. À medida que transformava a casa, sentia-me transformando também. Cada mudança no ambiente era um reflexo da mudança que ocorria dentro de mim. A Rita submissa e insegura estava desaparecendo, dando lugar a uma mulher forte, determinada e, acima de tudo, vingativa. As semanas passaram e, com elas, vieram as consequências de minhas ações. Manuel, privado do acesso às minhas finanças, começou a mostrar sinais de desespero. Ligações não atendidas se acumulavam em meu celular. Mensagens cada vez mais frenéticas enchiam minha caixa de entrada. Rita, por favor, precisamos conversar. A situação está ficando insustentável. Você não pode fazer isso conosco. Pense na família. Minha mãe está doente, Rita. Precisamos de ajuda. Você não pode ser tão cruel. Cada mensagem, cada apelo desesperado, era como um bálsamo para as feridas que eles haviam infligido em mim. A família que nunca me aceitou, que me tratou como uma intrusa por mais de uma década, agora implorava pela minha ajuda. Clara, por sua vez, oscilava entre ameaças veladas e tentativas de manipulação. Suas mensagens oscilavam entre a arrogância de quem se acredita no controlo e o desespero de quem começa a perceber que o chão está desaparecendo sob seus pés. Rita, você está cometendo um grande erro. Pense bem no que está fazendo. Não me force a tomar medidas drásticas. Você não vai gostar das consequências. Por favor, podemos conversar? As coisas estão ficando complicadas aqui. Eu lia cada mensagem com um sorriso nos lábios, saboreando o pânico crescente em suas palavras. O jogo havia mudado e eles ainda não haviam percebido que eu agora controlava todas as peças. Enquanto isso, focava em meu próprio crescimento. Matriculei-me em um curso de administração de empresas, determinada a entender melhor o mundo dos negócios que Manuel sempre tentou manter fora do meu alcance. Comecei a frequentar um ginásio, cuidando não apenas da minha mente, mas também do meu corpo. As ruas de Lisboa, que antes me pareciam opressoras,
repletas de memórias de um casamento fracassado, agora se tornavam o cenário da minha renascença. Caminhava de cabeça erguida pelos bairros que antes me intimidavam, cada passo uma afirmação da minha nova identidade. Foi durante uma dessas caminhadas que tive um encontro inesperado. Estava passando por um café no Chiado, quando vi Dona Olívia sentada em uma mesa externa. Nossos olhos se encontraram e, por um momento, vi o reconhecimento e o medo passar pelo rosto dela. Aproximei-me, meu coração acelerado, mas minha expressão calma e controlada. "Olá, Dona Olívia", disse minha voz suave mas firme. Que surpresa agradável encontrá-la aqui. Ela me olhou, seus olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma. Rita", gaguejou. Nós não temos nos falado ultimamente." "Não", respondi, permitindo que um leve sorriso se formasse em meus lábios. "Não temos mesmo. Como vão as coisas? Ouvi dizer que a família está passando por alguns contratempos." Dona Olívia empalideceu, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava sua xícara de café. "Rita, você precisa entender. Manuel, ele..." Levantei uma mão, interrompendo-a. "Não se preocupe, Dona Olívia. Tenho certeza de que Manuel encontrará uma solução. Afinal, ele sempre foi tão capaz, não é mesmo?" Com isso me virei para partir, deixando Dona Olívia boquiaberta e pálida em seu assento. Enquanto me afastava, senti uma onda de satisfação me invadir. O medo nos olhos dela, o tremor em sua voz, eram pequenas vitórias que alimentavam minha determinação. De volta ao meu apartamento transformado, sentei-me no novo escritório, agora meu centro de operações. As paredes, antes decoradas com as conquistas de Manuel, agora exibiam mapas e gráficos, detalhando minhas próprias estratégias e planos. Abri meu notebook e comecei a trabalhar. Cada e-mail que escrevia, cada planilha que preenchia, era um passo em direção ao meu objetivo final. A vingança que eu planejava não seria rápida ou explosiva, seria lenta, meticulosa, devastadora em sua precisão. Enquanto trabalhava, meu telefone vibrou com uma nova mensagem. Era Clara novamente. "Rita, precisamos conversar. As coisas estão saindo do controle. Por favor, atenda minhas ligações." Sorri para mim mesma, imaginando o pânico que Clara devia estar sentindo. A jovem, que uma vez se gabava de ter conquistado meu marido e meu lugar na família, agora implorava pela minha atenção. Ignorei a mensagem, assim como havia ignorado todas as outras. Meu silêncio era a minha arma mais poderosa. Cada ligação não atendida, cada mensagem sem resposta, era um lembrete para eles de que não tinham mais controle sobre mim. O amanhecer trazia consigo uma nova energia. Abri os olhos, sentindo o peso das decisões que havia tomado e das que ainda estavam por vir. Eu, Rita, não era mais a mulher que Manuel e sua família conheciam. Cada dia me afastava mais daquela versão submissa de mim mesma. Levantei-me e fui até a janela. Lisboa despertava lentamente, as ruas ganhando vida com o burburinho dos primeiros transeuntes. Observei a cidade por alguns momentos, deixando que a familiaridade das vistas e sons me centrasse. Minha rotina matinal havia mudado drasticamente nas últimas semanas. Onde antes havia pressa para preparar o café da manhã de Manuel, agora havia calma e propósito. Vesti-me com cuidado, escolhendo roupas que refletiam minha nova atitude, cores mais vibrantes, cortes mais ousados. Enquanto tomava meu café, planejei mentalmente meu dia. Havia uma reunião com o meu advogado para discutir os próximos passos legais. Depois, um almoço com uma antiga amiga que eu havia negligenciado durante meu casamento. E à noite, uma aula de defesa pessoal, uma nova habilidade que eu estava determinada a dominar. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era um número desconhecido, mas eu tinha uma boa ideia de quem poderia ser. Atendi mantendo minha voz neutra. "Rita." A voz de Clara soou trêmula do outro lado da linha. "Por favor, não desligue. Precisamos conversar." Permaneci em silêncio, deixando que o desconforto dela crescesse. As coisas não estão bem." Ela continuou, sua arrogância anterior completamente ausente. "Manuel, ele sumiu. Ninguém sabe onde ele está. E as contas? Rita, estou afundada em dívidas." Senti uma pontada de satisfação ao ouvir o desespero em sua voz, mas mantive minha resposta fria e controlada. "E o que exatamente você espera que eu faça sobre isso, Clara?" Houve uma pausa, como se ela estivesse reunindo coragem. "Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso de ajuda. Qualquer coisa.
Estou desesperada. Fechei os olhos por um momento, saboreando o gosto da vingança. A mulher que uma vez me olhou com desdém, que se gabou de ter conquistado meu marido, agora implorava pela minha ajuda. Clara, disse finalmente, minha voz calma, mas firme. Você está certa. Você não tem o direito de me pedir nada. As escolhas que você fez, as mentiras que você aceitou, tudo isso tem consequências. E agora, você está enfrentando essas consequências. Mas, ela tentou interromper, mas eu continuei. Não, Clara, não amas. Você escolheu acreditar nas mentiras de Manuel, escolheu participar de seus esquemas, e agora vai ter que lidar com o resultado dessas escolhas, sozinha. Com isso, desliguei o telefone, bloqueando o número em seguida. Não havia satisfação em ouvir o desespero de Clara, apenas uma sensação de justiça sendo feita. Saí do apartamento com a cabeça erguida, pronta para enfrentar o dia. Meu encontro com o advogado foi produtivo. Discutimos as opções legais para proteger meus ativos e iniciar o processo de divórcio. Ele parecia surpreso com minha determinação e conhecimento dos detalhes financeiros do meu casamento. Senhora Rita, ele disse ajustando os óculos. Devo dizer que estou impressionado com sua preparação. Muitas clientes em sua situação não têm esse nível de controlo. Sorri. Um sorriso que não alcançava meus olhos. Aprendi da maneira mais difícil, doutor. Que controle é tudo. O almoço com minha amiga Sofia foi um lembrete do quanto eu havia me isolado durante meu casamento. Sentadas em um pequeno restaurante com vista para o Tejo, conversamos sobre os anos perdidos e os planos para o futuro. Rita, Sofia disse, segurando minha mão sobre a mesa, é tão bom te ver assim, forte, decidida. Lembra-me da Rita que conheci na faculdade. Apertei sua mão de volta, sentindo uma onda de gratidão. Obrigada, Sofia, por não desistir de mim, mesmo quando eu praticamente desapareci. Amigos de verdade não desistem,